Acontece que o que nós vamos falar aqui não é essa avaliação do nosso dia a dia, que faz parte da nossa vida, que faz parte da nossa rotina, que faz parte do ser humano, porque quem avalia, quem emite juízo é o ser humano. Tá? Nós vamos falar da avaliação educacional. E aí essa avaliação educacional, ela tem um peso muito grande. Porque nós estamos avaliando o outro. E da nossa avaliação vai depender uma série de situações na vida do outro, do nosso aluno. Mas a avaliação educacional, ela não se dá apenas nesse contexto de sala de aula. Eu, professor, avaliando o meu aluno. A avaliação educacional, ela se dá de várias formas. Ela se dá na sala de aula, que é a avaliação da aprendizagem. Eu, enquanto professor, avaliando o meu aluno. Ela se dá da instituição, é uma avaliação da instituição, então é uma avaliação institucional. E essa avaliação pode ser feita por pessoas da própria instituição, por pessoas de fora, agentes externos à instituição. E ela pode ser feita aqui, uma avaliação do sistema, que também é chamada de avaliação em larga escala. Nós vamos tratar desta avaliação aqui, da avaliação que acontece em sala de aula, avaliação da aprendizagem. Mas eu gostaria de iniciar falando desta avaliação para nós chegarmos na avaliação da aprendizagem. Então, quando nós pensamos em avaliação, esta avaliação em larga escala ou avaliação externa, por que externa? Porque quem avalia é um agente externo à sala de aula, à escola. Quando nós falamos nessa avaliação, é importante saber que nós temos um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que é o SINAEB. E que ele está previsto aqui, ele foi previsto lá no artigo 11 do Plano Nacional de Educação, Lei 13.005, de 2014, artigo 11. E qual é o objetivo do SINAEB, do Sistema Nacional de Avaliação Básica? Ampliar a visão de qualidade na educação para além das avaliações em larga escala. Então, como é que está de fato a qualidade do ensino, a qualidade da educação? Aqui o artigo 11 do Plano Nacional de Educação, trouxe só para vocês entenderem que estava previsto já aqui esse Sistema Nacional da Avaliação e que deve ser fonte de informação para avaliação da qualidade da educação básica e para a orientação das políticas públicas da educação básica. E que ele deve funcionar em regime de colaboração com os entes federados, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Olha aqui o parágrafo 12 do artigo 11. Esse artigo ele costuma ser cobrado. Mas é o Plano Nacional de Educação, é um outro documento, é verdade. Mas lá no artigo 11 do Plano Nacional de Educação, do PNE, já estava previsto esse sistema de avaliação da educação básica. O parágrafo 1º diz o seguinte: o sistema de avaliação a que se refere o caput produzirá no máximo a cada 2 anos. O que ele vai produzir? Indicadores de rendimento escolar, que é referente ao desempenho dos estudantes, apurado nos exames nacionais de avaliação, e que deve ter a participação de pelo menos 80% dos alunos. E os dados pertinentes apurados pelo Censo da Educação Básica. Tá? Então,
os indicadores que são referentes aos exames e aos dados do censo. Duas coisas importantes aqui. E outros indicadores de avaliação institucional. Então, a avaliação também é avaliada. Características como o perfil do alunado, o corpo dos profissionais da educação, as relações entre dimensão do corpo docente, corpo técnico, corpo discente, a infraestrutura das escolas, os recursos pedagógicos, os processos de gestão, entre outros dados relevantes. Parágrafo 3º. Esses indicadores, eles serão amplamente divulgados, ressalvada a publicação dos resultados individuais e indicadores por turma. E cabe ao INEP a elaboração e o cálculo do IDEB, o Índice da Educação, Desenvolvimento da Educação Básica, e dos indicadores referidos no parágrafo 1º. E o parágrafo 5º diz que essa avaliação do desempenho dos estudantes poderá ser realizada pela União ou, também em regime de colaboração, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos sistemas de ensino dos municípios. Não é apenas uma avaliação a nível nacional. Muito bem. Essa avaliação em larga escala é uma avaliação externa, porque ela é realizada por um agente que é externo à escola. O objetivo principal é fornecer elementos para a formulação de políticas públicas e redirecionamento de práticas pedagógicas. A partir dos resultados é que deverão ser criadas boas políticas públicas com base no que foi diagnosticado. Quando nós pensamos em associação em larga escala, nós associamos ao SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que hoje é constituído por um conjunto de avaliações. Então, mas nem sempre foi assim. O SAEB foi criado lá em 1990, o objetivo principal é exatamente isso aqui, diagnosticar a educação, diagnosticar a qualidade da educação brasileira. Quem é o responsável? O INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira. Só que, lá em 2005, o SAEB ele passou a ser composto por duas avaliações, a Avaliação Nacional da Educação Básica, que é a ANEB, e a Avaliação do Rendimento Escolar, ANRESC, mais conhecida como Prova Brasil. A ANEB, aplicado para o 5º e 9º ano do ensino fundamental da rede privada e escolas rurais, 3º ano do ensino médio das escolas públicas e privadas da zona urbana, e a Prova Brasil para o 5º e 9º ano do ensino fundamental das escolas públicas, urbanas e rurais, com turmas de, no mínimo, 20 alunos. Lá em 2013, mais uma avaliação passou a fazer parte do SAEB. Tá? Então, nós temos aqui a ANA agora, olha. Então, a Avaliação Nacional de Alfabetização, a ANA, mais a ANEB e mais a ANRESC, ou a Prova Brasil. Então, o objetivo da ANA é diagnosticar os níveis de proficiência em leitura, escrita e matemática. Em 2017, uma outra modificação, além das escolas públicas de ensino fundamental, as escolas públicas e privadas do ensino médio também passaram a realizar o SAEB. 2019, nós tivemos aqui mais algumas mudanças, tá?
Então, nós temos aqui esses dois em caráter experimental, tá, gente? Então, testes de ciências da natureza e ciências humanas para o 9º ano do ensino fundamental. Detalhe, alinhados à BNCC. Testes de língua portuguesa e matemática para o 2º ano do ensino fundamental. Também alinhados à BNCC. Olha a importância de conhecer e trabalhar a BNCC. Isso aqui, ó, eu retirei do site do governo, ó, www.gov.br.inep, então lá no site do INEP, mudança para 2019. Para 2021, por que de 2019 para 2021? Não tem 2020? Porque é a cada 2 anos. É a aplicação dessas provas. Em 2020, a implementação da avaliação da educação infantil, realizada por meio de aplicação de questionários eletrônicos para professores e diretores de creche e pré-escola, bem como gestores das redes. Isso em 2021. 2023, qual é a previsão? Testes de linguagens e matemática para o 5º e 9º anos do ensino fundamental. Ó, o detalhe, alinhados à BNCC. Testes de ciências da natureza e ciências humanas para o 5º ano do ensino fundamental, alinhados à BNCC. Então, percebam que nós temos aqui linguagens e matemática. Quando eu falo de linguagens, nós temos a língua portuguesa, artes, educação física e língua inglesa, e aqui nós temos matemática. 5º e 9º anos. Ciências da natureza, eu tenho aqui, para o 5º ano, eu tenho ciências e ciências humanas, História e Geografia. 2025. Aí, 2025, o ensino médio também vai participar desses testes. Só para nós entendermos como é que está se processando a avaliação em larga escala, a avaliação externa. Tá? Qual a importância disso? Nós vimos o objetivo, inclusive, do SAEB, é de fornecer subsídios para elaboração de boas políticas públicas. Como assim? Vou dar aqui 2 exemplos para vocês. Em 98, foi detectado que o índice de repetência estava muito elevado. A taxa de repetência, lá em 1998, estava extremamente elevada. E constatado que a repetência ela só afasta o aluno da escola. Então, foi criado o programa de aceleração da aprendizagem, 98, só confirmar se foi 98. Foi 98. Programa de aceleração da aprendizagem, porque uma média de 37% dos alunos, eles tinham uma defasagem de 2 anos, em função da repetência. Então, para tentar minimizar essa correção idade série. Um outro exemplo, em 99, constatou-se que os alunos tinham muitas dificuldades para aprender numeração decimal. E aí se percebeu que os livros didáticos, eles estavam trazendo informações erradas. E os professores usavam e se baseavam nos livros didáticos para ensinar numeração decimal. Tá? Então, o programa do livro didático deu ênfase nessa questão para resolver essa situação. Então, por isso, esse é o objetivo maior, de
fornecer esses subsídios para que sejam criadas políticas, para essas situações que são diagnosticadas. Muito bem. Já vimos que a aplicação das provas ela acontece a cada 2 anos, então elas são aplicadas aqui nos anos ímpares e os resultados são divulgados nos anos pares. Muito bem. Até aqui, ok? Só para nós entendermos um pouquinho como é que funciona esse processo da avaliação externa. Pode ser cobrado em prova isso de concurso? Sim ou não? Pode. Pode. É avaliação externa, avaliação em larga escala, pode ser cobrado sim. Mas vamos falar sobre a avaliação da aprendizagem, que é o que mais nós temos questões de concurso. A avaliação da aprendizagem é uma avaliação interna, porque quem aplica essa avaliação são os professores de sala de aula, os professores da própria escola. E eu acredito que esta é uma das informações que nós mais conhecemos, que nós trabalhamos com ela. As funções da avaliação. Essas funções elas foram criadas por Benjamin Bloom, e nós temos como funções da avaliação a avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Trabalhamos com ela ainda, sim ou não? Sim, trabalhamos com ela. Mas só existe essa percepção de função de avaliação? Não. Nós temos outras teorias, e eu vou aqui destacar 2 teóricos da educação que defendem uma percepção de avaliação de aprendizagem diferenciada. Diferenciada que, inclusive, eles não veem a avaliação com estas funções de diagnóstica, formativa e somativa, que é o professor Cipriano Lucchesi e a professora Jussara Hoffmann. Tá? São 2 teóricos, 2 estudiosos da avaliação que também são bastante cobrados nas provas dos concursos, porque eles têm uma percepção diferenciada do processo de avaliar. Mas vamos entender primeiro essas funções. É o que nós trabalhamos, é o que nós conhecemos, é o que nós aprendemos, é o que está vigente até hoje, claro que concomitante com outras formas de se entender a avaliação da aprendizagem. Função diagnóstica, que também é sinônimo aqui de analítica. Função formativa de controladora, durante o processo, e a função somativa, que é a classificatória ao final do processo. Passou ou não passou? Vai progredir ou não vai progredir? A função diagnóstica, coloquei algumas características aqui para vocês. Função diagnóstica: identificar o conhecimento prévio do estudante. Não sabemos disso, está muito claro, essa função diagnóstica. O que o aluno sabe quando ele chega comigo, quando ele chega até mim? A partir do momento que eu identifico esse conhecimento, eu também vou poder identificar quais são as prioridades da aprendizagem dele e orientar o planejamento das ações que possam apoiar o desenvolvimento dos estudantes em direção às expectativas de aprendizagem estabelecida. Ou seja, eu faço uma diagnose do aluno, o que ele sabe, quais são as habilidades que ele tem desenvolvidas e quais as habilidades que ele não tem ainda desenvolvidas. Tá? Quem aqui aplica a função diagnóstica da avaliação? Quem diagnostica os alunos quando eles chegam? Não é isso que nós somos orientados a fazer?
Nós precisamos fazer isso. O que que meu aluno sabe? É a partir do que ele sabe que eu vou organizar o meu planejamento. Outra função da avaliação é a função formativa. Essa função de avaliação diz que a avaliação ela precisa ser contínua. Então, ela é processual, ela se dá ao longo, né, de todo o processo de ensino-aprendizagem, ao longo das aulas. E o objetivo é orientar o processo de ensino-aprendizagem. Então, eu vou percebendo se meu aluno está evoluindo, se ele não está evoluindo, e o que eu vou fazer para que ele evolua, para que ele aprenda, para que ele desenvolva. Verificar se os alunos estão avançando no alcance dos objetivos de aprendizagem esperados, identificar se essas aprendizagens elas ocorreram ou elas não ocorreram. Oferecer orientações ao estudante. Percebi, identifiquei, ele sabe, ele não sabe, o caminho é este. Garantir que professores e alunos identifiquem avanços e dificuldades e encontrem estratégias de aprendizagem. Possibilita ajustes e correção de rotas e permite o conhecimento do êxito no ensino e na aprendizagem. Então, esta é a função da avaliação formativa. E aí nós temos a função somativa, né? Classificatória, que ela ocorre lá no final do processo educacional. Pode ser no final de uma unidade que eu estou trabalhando, de um conteúdo, de um semestre, de um bimestre, de um ano. O foco é determinar o caminho de alguns objetivos em um dado período de tempo. Alcancei ou alcançamos, eu e o meu aluno, os objetivos. Ela realiza um balanço de uma ou várias sequências de ensino. Ela mensura os resultados das aprendizagens e os seus resultados servem para verificar, classificar, situar, informar, ou seja, é a avaliação classificatória. Alguém aqui tem dúvida em alguma dessas funções da avaliação? Eu penso que não. É o que nós estudamos. Eu estudei isso lá no meu curso de pedagogia, lá em 1997. Faz tempo. Imagino que vocês estudaram também no curso de vocês. As funções da avaliação. Quais são as funções da avaliação? Diagnóstica, formativa, somativa. Está claro o que é a função diagnóstica, a formativa, a somativa? Qual é que acontece no início do percurso? Qual é que acontece no final do percurso? Somativa. É que eu mudei a ordem aqui. E qual é que acontece durante? Formativa. É o que nós aprendemos. Todos os estudiosos da educação concordam com isso? Não. Por isso que eu disse que eu ia apresentar aqui dois que não pensam da mesma forma. Um é o professor Cipriano Lucchesi, que inclusive já esteve aqui em Santarém. Quem assistiu a palestra dele? Assistiu? Ele já esteve aqui, faz muitos anos, mas ele esteve aqui. Ele diz que, na verdade, existe o exame e existe a avaliação. Ele não fala dessas funções da avaliação. Ele diz que é o professor que tem a intenção de.
E o professor pode ter a intenção de examinar e ele pode ter a intenção de avaliar, que são duas coisas diferentes. Que na maioria das vezes o que acontece nas nossas escolas é somente o exame e não a avaliação. Aí ele diz que a diferença entre esses dois processos é que o exame, ele é excludente, ele classifica, então é antidemocrático. Já a avaliação, ela é dinâmica, ela é includente, ela é socializante. E ele reafirma que nós fazemos uma pequena confusão nesses dois processos de examinar e de avaliar. Ele diz o seguinte, que o processo de avaliar, o ato avaliativo é isso aqui, ó, diagnosticar e decidir. Então percebam, ele não fala que a avaliação tem como função diagnosticar, com as funções de diagnóstica, formativa e somativa. Ou seja, de acordo com Lucchesi, não tem diagnóstica, formativa e somativa. Porque, de acordo com Lucchesi, a avaliação, ela tem como função diagnosticar e decidir. Ele, inclusive, diz que o objetivo da avaliação, que a avaliação da aprendizagem, na verdade, ela tem o objetivo de diagnosticar. A partir deste diagnóstico é que eu vou tomar uma decisão. Tá? Já a professora Jussara Hoffmann, ela usa esta expressão aqui, ó, avaliação mediadora. Nem diagnóstica, nem formativa, nem somativa. E esta avaliação mediadora, se for dentre as funções diagnóstica, formativa e somativa, ela seria a mesma da avaliação formativa, tá? Então, ó, ela seria esta avaliação mediadora, se nós fôssemos fazer um comparativo com as 3 funções de avaliação lá do Bloom, entre diagnóstica, formativa e somativa, ela é a formativa. Ela acontece durante. Tá? Ela diz o seguinte, que na avaliação mediadora, nós, enquanto professores, precisamos observar o aprendiz, analisar e compreender as suas estratégias de aprendizagem, aí sim nós vamos tomar decisões pedagógicas que favorecem a continuidade do processo. Se vocês perceberem, ela também está falando que é preciso diagnosticar, decidir. Então, nenhum desses dois estudiosos definem essa avaliação da aprendizagem com essas 3 características ou com essas 3 funções de diagnosticar, de, durante o processo, fazer esse controle e depois classificar. Mas o objetivo, né, eu não coloquei aqui, eu coloquei no outro slide, o objetivo em especial, tanto para a professora Jussara Hoffmann quanto para o professor Lucchesi, é contribuir para o sucesso do aluno. Então, a avaliação da aprendizagem tem como objetivo principal contribuir para o sucesso do aluno. Entendido até aqui? Dúvidas? Nós utilizamos alguns instrumentos para fazer essa avaliação da aprendizagem. Eu trouxe aqui alguns para vocês. Tá? Principal que nós conhecemos, prova. Quem nunca? Né? Ela é importante?
Com toda certeza. Né? Nós estamos em um sistema que é classificatório? Sim, nós classificamos. O nosso aluno ele é aprovado ou ele não é aprovado? Ele progride ou ele não progride? Então, a prova, sim, é muito utilizado nas escolas. Agora, tem algumas escolas que, inclusive, é o principal instrumento de avaliação da aprendizagem. A observação, né? Tem algumas pessoas que não consideram a avaliação como a observação como instrumento de avaliação. Mas, em especial, lá na educação infantil, ela é muito considerada. Mas ela é um instrumento importante de avaliação. Observação. Utilizada dessa forma, os dados são colhidos e poderiam tornar-se valiosas informações. Então, estou observando os meus alunos, os comportamentos, os cadernos, quem traz material didático, quem não traz, quem faz tarefa de casa, quem não faz, quem está tentando me enrolar, fazendo de conta que está estudando e não está. Né? Sim, a gente vai observando. Tudo isso é um processo de observação. Portfólio. Quem trabalha com portfólio? Na educação infantil se trabalha muito com portfólio também, né? Também, e olha que interessante, eu trouxe só um conceito da própria professora Jussara, a organização de uma coletânea de registro sobre aprendizagens do aluno que favoreçam ao professor, aos próprios alunos e às famílias, que dá uma visão evolutiva do processo. Então, o aluno ele vai construindo. E nesse processo de construção, nós conseguimos perceber o seu desenvolvimento. Outro aqui, conceito de portfólio, estimula o aluno a desenvolver habilidades necessárias para um estudante independente. Olha que interessante. E aí isso possibilita que o professor faça um acompanhamento da sua aprendizagem. Conselho de classe é um instrumento de avaliação? Sim, também, né? É a instância que permite o acompanhamento dos alunos, visando ao conhecimento mais minucioso da turma e de cada um, e análise do desempenho do professor com base nos resultados alcançados. Tem a responsabilidade de formular propostas referentes à ação educativa, facilitar e ampliar as relações mútuas entre os professores, pais, alunos, incentivar projetos de investigação. Esse é um conceito do professor José Carlos Libânio, que também já esteve aqui em Santarém. Mapa conceitual. Quem utiliza o mapa conceitual aqui? Eu, particularmente, gosto muito de mapa conceitual, né? Pode ser utilizado como recurso de ensino ou instrumento de avaliação, quando inserido como parte do processo avaliativo. Claro que é necessário que os alunos sejam informados e sejam orientados quanto à sua construção da atividade, visto que esta possui características específicas. Quem utiliza a avaliação por rubrica? Quem sabe o que é avaliação por rubrica? Então, é importante, já anotem aí, que é importante vocês saberem o que é a avaliação por rubrica. Mas eu garanto que vocês fazem sem saber o que é. Vocês não batizaram, alguém veio e batizou. Né? Sabe quando nós estabelecemos critérios de avaliação e pontuamos esses critérios? Trouxe aqui o modelo, ó. Aqui uma questão discursiva. E aí aqui eu tenho a pontuação 1, 2, 3, 4, 5. E os critérios que eu vou avaliar
e vou pontuar. Então, apresentação, legibilidade, imagens e parágrafos, qual foi a pontuação deste aluno? E assim eu vou utilizando esses critérios e vou pontuando esses critérios. Trouxe aqui um outro exemplo de avaliação, ó. Não desenvolvido, parcialmente desenvolvido, suficientemente desenvolvido, plenamente desenvolvido. Vocês não utilizam também a avaliação dessa forma? A avaliação por rubrica, tá? Enfim, esses são alguns dos instrumentos mais utilizados para avaliar. Como eu disse, a avaliação de rubrica, vocês só não sabiam o nome, mas com certeza vocês utilizam. E, tendo esta visão sobre esse processo de avaliação de aprendizagem, as nossas estratégias agora elas são diferentes, porque quando nós estávamos utilizando a Lei de Diretrizes e Bases, nós tínhamos um documento. Quando nós estávamos vendo a BNCC, nós tínhamos um documento. Agora nós temos temas, tá? Então nós temos temas. E o que é que eu estou fazendo com vocês? Eu estou selecionando algumas questões sobre esses temas e à medida que nós formos resolvendo as questões, nós vamos tirando as dúvidas que vão surgindo, que vocês vão percebendo dentro dessas questões.